bilionária parou de respirar quando viu a garçonete usando aquele colar de diamantes. "Esse colar pertence à minha filha", gritou em desespero. Todos ficaram imóveis. A mansão Bela Vista nunca havia recebido tantas pessoas importantes numa única noite. Margarete Rosenberg observava pela janela do segundo andar como os carros de luxo chegavam um atrás do outro, depositando convidados vestidos com o que havia de mais caro no mercado. Aquele jantar beneficente era mais que um evento social. Era uma demonstração de poder, uma forma de mostrar para toda a alta sociedade que ela continuava sendo a rainha indiscutível daquele mundo de aparências. Margarete desceu a escadaria de mármore com a elegância de quem nasceu para comandar. Cada passo ecoava pela casa como um lembrete de que ali nada acontecia sem sua aprovação. Os funcionários corriam de um lado para outro, organizando os últimos detalhes, verificando se cada taça estava no lugar certo, se cada prato tinha o brilho adequado. Na cozinha, o movimento era frenético. Dezenas de pessoas trabalhavam para que tudo saísse perfeito. Entre elas estava Flávia Santos, uma mulher simples que havia conseguido o trabalho de garçonete através de uma agência de eventos. Ela precisava daquele dinheiro mais do que qualquer outra coisa no mundo. As contas em casa estavam se acumulando e aquela noite representava uma pequena esperança de conseguir pagar pelo menos o aluguel do mês. Flávia ajeitou o uniforme pela 10ª vez, nervosa. Nunca havia trabalhado numa casa tão luxuosa. Os outros garçons pareciam mais experientes. Conversavam entre si com a naturalidade de quem já conhecia aquele ambiente. Ela se sentia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. "Primeira vez aqui?" perguntou Leonardo, um garçom mais velho que trabalhava há anos em eventos da alta sociedade. "É", Flávia respondeu baixinho. "Estou um pouco nervosa." "Normal. Essa turma é difícil de agradar. Acham que a gente é invisível. Só nos veem quando algo dá errado." Leonardo não estava exagerando. Assim que os convidados começaram a chegar, ficou claro que para eles os funcionários eram apenas parte da decoração. Falavam alto sobre negócios milionários, viagens internacionais, joias caríssimas, como se não houvesse ninguém por perto que pudesse ouvi-los. Flávia carregava uma bandeja com taças de champanhe quando ouviu uma senhora comentar: "Minha filha, você viu o preço que estão cobrando pelas empregadas hoje em dia? É um absurdo. Na minha época, essa gente ficava grata só por ter trabalho." A frase doeu mais do que Flávia esperava. Ela apertou o passo, tentando se concentrar no trabalho. Precisava daquele dinheiro. Não podia se dar ao luxo de se sentir ofendida. No pescoço, Flávia usava um colar discreto que havia herdado da mãe. Não era grande nem chamativo, mas os diamantes pequenos brilhavam suavemente sob a luz dos lustres. Para ela, aquela joia era o único patrimônio que restou da família, a única coisa de valor que conseguiu manter depois de todas as dificuldades que passou. "Olha só", sussurrou uma das outras garçonetes, apontando discretamente para o colar de Flávia. "A novata está usando bijuteria no serviço. Acha que estamos numa festa?" Flávia sentiu o rosto esquentar. Não sabia que não podia usar joias durante o trabalho. Na pressa de se arrumar, nem pensou nisso. Mas agora era tarde demais para tirar o colar. "Deixa ela", respondeu outro funcionário com ironia. "Deve ter comprado na feira. Está tentando se passar por madame." As risadas baixas dos colegas de trabalho fizeram Flávia se sentir ainda menor. Ela abaixou a cabeça e continuou servindo, tentando ignorar os comentários maldosos. Aquela joia representava muito mais do que eles podiam imaginar. Era a última conexão que tinha com a mãe, a única coisa que sobrou de uma vida que um dia foi diferente. Margarete circulava entre os convidados com a habilidade de uma anfitriã experiente. Cumprimentava cada pessoa com um sorriso calculado de quem sabia exatamente o que esperavam dela. Falava sobre caridade com a mesma naturalidade com que discutia ações na bolsa de valores. Para ela, aquelas duas coisas não eram muito diferentes. Ambas eram investimentos que poderiam render dividendos sociais. "Margarete, minha querida", disse Beatriz Almeida, uma das socialites mais influentes da cidade. "Que evento maravilhoso! Como sempre, você consegue reunir as pessoas certas." "Obrigada, Beatriz. É importante que façamos nossa parte para ajudar os menos favorecidos." Claro. É nosso dever como pessoas abençoadas."
As duas mulheres conversavam sobre caridade como se fossem santas, mas seus olhos percorriam o ambiente avaliando joias, vestidos, sapatos. A competição silenciosa nunca parava, mesmo durante eventos beneficentes. Flávia se aproximou do grupo carregando uma bandeja de canapés. Ela mantinha os olhos baixos, tentando passar despercebida, mas não conseguiu evitar ouvir parte da conversa. O problema dessa gente, dizia um empresário para outro, é que não tem educação para lidar com dinheiro. Damos oportunidade, eles desperdiçam. É questão de caráter mesmo. Exato. Por isso prefiro doar para instituições. Pelo menos assim sabemos que o dinheiro não vai ser jogado fora. Flávia apertou os dedos na bandeja. Aquelas pessoas falavam sobre essa gente como se fossem uma espécie diferente, incapaz de ter os mesmos sentimentos e dignidade que eles. Como se pobreza fosse uma escolha, uma falha de caráter. Com licença, ela murmurou, oferecendo os canapés. Beatriz pegou um sem nem olhar para Flávia. Obrigada, disse mecanicamente, como se estivesse falando com um robô. Margarete, por sua vez, nem sequer reagiu à presença da garçonete. Estava ocupada demais explicando para os convidados como havia conseguido organizar um evento tão exclusivo em tão pouco tempo. Falava sobre os fornecedores, sobre a decoração, sobre cada detalhe como se fosse uma obra de arte pessoal. A chave, ela dizia, é saber escolher as pessoas certas para cada função. Não adianta economizar na mão de obra e depois ter problemas. Flávia se afastou do grupo, sentindo o peso daquelas palavras. Era como se fosse um objeto, uma ferramenta que podia ser útil ou não, dependendo do preço e da qualidade. Nunca uma pessoa com história, com sonhos, com dificuldades reais. O salão principal da mansão estava impecavelmente decorado. Flores caras em todos os cantos, luzes suaves que criavam a atmosfera perfeita, mesas dispostas com precisão militar. Tudo calculado para impressionar, para mostrar que ali não havia espaço para o comum, para o simples. Os convidados se dividiam em pequenos grupos, cada um tentando demonstrar sua importância através de conversas sobre negócios milionários, viagens exóticas, aquisições recentes. O barulho das conversas misturava-se com o tilintar das taças e o som discreto dos passos dos funcionários que circulavam invisíveis entre as mesas. Flávia observava tudo aquilo com uma mistura de fascínio e tristeza. Nunca havia visto tanta riqueza concentrada num só lugar. Os vestidos das mulheres custavam mais do que ela ganhava em um ano. As joias brilhavam como pequenos sóis, cada uma valendo uma fortuna. Era um mundo completamente diferente do seu. Um universo onde o dinheiro parecia não ter fim. Mas também via a frieza por trás do glamour. A forma como aquelas pessoas se tratavam com educação forçada. Sempre medindo palavras, sempre calculando vantagens. Os sorrisos que não chegavam aos olhos, os cumprimentos que escondiam competições silenciosas. Essa turma é complicada, disse Leonardo, se aproximando de Flávia durante uma pausa. Vivem no mundo da lua. Acham que dinheiro resolve tudo. Deve resolver muita coisa, Flávia respondeu, ajeitando discretamente o colar no pescoço. Resolve problemas externos, mas por dentro são vazias igual todo mundo. Talvez até mais. Flávia não tinha certeza se concordava completamente. Aquelas pessoas tinham privilégios que ela jamais teria. Podiam pagar pelos melhores médicos, pelas melhores escolas, pelas melhores oportunidades. Mas Leonardo tinha razão numa coisa. Havia algo frio naquele ambiente, algo que o dinheiro não conseguia aquecer. A noite avançava e os convidados ficavam mais relaxados com o champanhe. As conversas ficavam mais altas, as risadas mais soltas. Margarete circulava entre as mesas como uma rainha em seu reino, verificando se tudo estava perfeito, se ninguém precisava de nada. Ela parou diante de um espelho antigo que decorava uma das paredes do salão. Por alguns segundos, observou o próprio reflexo com satisfação. Estava impecável, como sempre. Cada detalhe do visual havia sido cuidadosamente planejado para causar a impressão certa. Flávia passou por perto nesse momento, carregando uma bandeja vazia de volta para a cozinha. O movimento chamou a atenção de Margarete, que virou a cabeça distraidamente na direção da funcionária. Foi então que aconteceu. Margarete viu o colar no pescoço de Flávia. O mundo parou por alguns segundos. O barulho das conversas,
O tilintar das taças, o movimento dos outros funcionários, tudo desapareceu. Margarete ficou completamente imóvel, os olhos fixos naquela joia que brilhava discretamente no pescoço da garçonete. Não podia ser, não era possível, mas era exatamente igual. Cada diamante, cada detalhe do desenho, cada reflexo da luz. Idêntico ao colar que ela conhecia tão bem, que havia marcado uma época de sua vida que preferia esquecer. Margarete sentiu o ar faltar nos pulmões. As pernas ficaram bambas, o coração disparou. Uma onda de emoções que ela havia enterrado há anos voltou com força total, ameaçando destruir a compostura que levou tanto tempo para construir. Flávia continuou caminhando, alheia ao impacto que havia causado. Ela não fazia ideia de que aquele colar discreto, herança da mãe que tanto amou, era capaz de despertar memórias tão dolorosas em alguém. A noite acabava de tomar um rumo completamente diferente. Margarete ficou plantada naquele lugar como se suas pernas tivessem virado pedra. O colar no pescoço de Flávia brilhava sob a luz do lustre, cada diamante refletindo memórias que ela havia tentado enterrar para sempre. Não podia ser coincidência. Não existiam dois colares iguais àquele no mundo inteiro. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. A taça de champanhe que segurava escorregou dos dedos, despedaçando-se no chão de mármore com um barulho que cortou o ar como vidro partido. O som ecoou pelo salão, fazendo várias cabeças se virarem na direção dela. "Margarete, você está bem?" perguntou Beatriz, aproximando-se com cara de preocupação fingida. Você ficou pálida de repente. Margarete não conseguia responder. Seus olhos continuavam grudados em Flávia, que havia parado no meio do salão ao ouvir o barulho da taça se quebrando. A garçonete olhou para trás, vendo os cacos espalhados pelo chão e imediatamente correu para ajudar a limpar. "Desculpa, senhora", Flávia disse, ajoelhando-se para recolher os pedaços maiores. "Vou buscar alguém da limpeza para..." "Não toque em nada!" Margarete gritou com uma voz que não reconhecia como sua própria. Todos no salão pararam o que estavam fazendo. As conversas cessaram abruptamente, as taças ficaram suspensas no ar. Os garçons interromperam o serviço. Era como se alguém tivesse apertado o botão de pausa numa cena de filme. Flávia levantou devagar, assustada com a reação desproporcional. "Senhora, eu só queria ajudar." "Levante-se", Margarete murmurou, a voz saindo trêmula. "Levante-se agora." Flávia obedeceu, confusa e constrangida. Sentia os olhares de todos os convidados sobre ela, como se tivesse cometido algum crime terrível. O silêncio no salão era tão pesado que conseguia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Margarete se aproximou como se estivesse caminhando numa corda bamba. Cada passo era calculado, controlado, mas suas pernas ameaçavam falhar a qualquer momento. Quando chegou perto de Flávia, seus olhos se fixaram diretamente no colar. "Onde você conseguiu isso?" ela perguntou, apontando para a joia com o dedo trêmulo. "Conseguiu o quê, senhora?" "Esse colar. Onde você conseguiu esse colar?" Flávia tocou instintivamente a joia no pescoço, num gesto protetor. Foi herança da minha mãe." A resposta atingiu Margarete como um soco no estômago. Ela cambaleou, tendo que se apoiar numa cadeira para não cair. As palavras ecoavam na cabeça dela como um eco distorcido. "Herança da minha mãe. Herança da minha mãe. Isso não é possível." Ela sussurrou, mais para si mesma do que para Flávia. "Senhora, a senhora está se sentindo mal?" Flávia perguntou, genuinamente preocupada. "Quer que eu chame alguém?" "Não!" Margarete explodiu novamente. "Não chame ninguém. Eu quero saber onde sua mãe conseguiu esse colar." A pergunta saiu como uma acusação. O tom de voz era acusatório, carregado de uma emoção que Margarete não conseguia controlar. Flávia deu um passo para trás, assustada com a agressividade repentina. "Minha mãe sempre teve esse colar", ela respondeu, a voz ficando mais baixa. "Desde que eu me lembro." "Sempre teve?" Margarete repetiu, a voz subindo uma oitava. "Ninguém sempre tem um colar como esse. Você sabe quanto vale essa joia?" Os convidados começaram a se aproximar, atraídos pelo drama que se desenrolava diante deles. Beatriz sussurrou algo no ouvido de outra mulher, que imediatamente passou a informação adiante. Em poucos segundos,
Toda a elite da cidade estava observando o confronto entre a anfitriã bilionária e uma simples garçonete. Eu não sei o valor. Flávia respondeu honestamente. Nunca pensei em vender. Era da minha mãe. Era da sua mãe. Margarete repetiu com sarcasmo amargo. E sua mãe te contou de onde veio? Ela disse que foi um presente de uma patroa muito generosa há muitos anos. O mundo de Margarete desabou naquele momento. As pernas finalmente falharam e ela teve que se sentar na cadeira mais próxima. Respirava com dificuldade, como se o ar do salão tivesse virado cola. Uma patroa generosa, ela murmurou, a ironia da situação cortando como lâmina. Claro, uma patroa muito, muito generosa. Flávia não entendia o que estava acontecendo, mas percebia que havia algo profundamente errado. A reação de Margarete ia muito além de qualquer comportamento normal. Era como se aquele colar tivesse despertado um fantasma do passado. Senhora, se há algum problema com o colar, eu posso... Problema? Margarete riu, mas era uma risada sem alegria, carregada de dor. Problema é pouco. Leonardo, o garçom experiente, se aproximou discretamente de Flávia. Talvez seja melhor você ir para a cozinha, ele sussurrou. Deixa eu resolver isso. Mas Margarete ouviu. Não, ela não vai a lugar nenhum até me explicar como esse colar foi parar no pescoço dela. A voz de Margarete estava ficando histérica. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si, claramente desconfortáveis com a situação. Era um escândalo público, algo que jamais deveria acontecer numa reunião da alta sociedade. Margarete, Beatriz tentou intervir. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular. Em particular, nada. Margarete se levantou bruscamente. Eu quero que todo mundo ouça isso. Quero que vejam o tipo de gente que estamos recebendo em nossas casas. Flávia sentiu o rosto queimar de vergonha. Não sabia qual era o problema com o colar, mas era claro que estava sendo acusada de algo terrível. As lágrimas começaram a se formar nos olhos, mas ela lutou para contê-las. Eu não fiz nada de errado, ela disse, a voz tremendo. O colar é meu por direito. Por direito? Margarete avançou na direção dela, os olhos brilhando com uma fúria que assustou até os convidados. Que direito? O direito de roubar? A palavra roubar caiu no salão como uma bomba. Flávia recuou como se tivesse levado um tapa, os olhos se arregalando de choque e indignação. Eu não sou ladra, ela gritou, finalmente perdendo a compostura. Não aceito ser chamada disso. Então me explique como um colar que pertence à minha família foi parar nas suas mãos. O salão inteiro segurava a respiração. A acusação estava no ar, pesada e definitiva. Margarete havia acabado de afirmar publicamente que Flávia ou sua família havia roubado aquela joia. Pertence à sua família? Flávia repetiu incrédula. Isso é mentira. Minha mãe nunca roubou nada na vida. Sua mãe trabalhou para famílias ricas, não trabalhou? Margarete pressionou, implacável. Tinha acesso às casas, às joias, aos objetos de valor? Minha mãe era doméstica, sim, mas era honesta. Trabalhava duro para sustentar a família. Trabalhava duro. Margarete riu amargamente. E no final, levou uma lembrança para casa. Flávia explodiu em lágrimas. Não conseguia mais segurar a emoção que estava engasgada na garganta. A acusação era tão injusta, tão cruel, que doía fisicamente. Minha mãe morreu pobre, ela gritou entre soluços. Se tivesse roubado alguma coisa, acham que teria passado a vida inteira lutando para pagar aluguel? Acham que eu estaria aqui trabalhando de garçonete se tivéssemos dinheiro roubado? A lógica do argumento de Flávia era irrefutável, mas Margarete estava muito alterada para pensar racionalmente. A visão daquele colar havia despertado emoções que ela mantinha reprimidas há anos, sentimentos que agora explodiam sem controle. Eu não me importo com sua situação financeira, ela retrucou. Quero saber como esse colar saiu da minha casa e foi parar com sua família. Da sua casa? Flávia limpou as lágrimas com a manga do uniforme. Que casa? Quando? Margarete parou subitamente. Percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Os convidados estavam prestando atenção em cada palavra, gravando cada detalhe daquele escândalo que certamente seria comentado por semanas. Isso não importa agora, ela gaguejou tentando recuar. Importa sim.
Flávia avançou um passo, ganhando coragem pela primeira vez na noite. A senhora me acusou de ser filha de ladra. Tem que explicar. O confronto havia virado completamente. Flávia, que começou a noite intimidada e submissa, agora exigia explicações com a dignidade de quem sabe que está sendo injustiçada. Eu não preciso explicar nada para você. Margarete tentou retomar o controle. Esta é minha casa. Você é apenas uma funcionária. Funcionária, mas não ladra. E minha mãe também não era. Beatriz se aproximou novamente, tentando acalmar os ânimos. Margarete, querida, talvez seja melhor. Não se meta nisso, Beatriz. Margarete a cortou bruscamente. Você não entende. Esse colar significa... Ela parou no meio da frase, percebendo que estava prestes a revelar algo que preferia manter em segredo. Respirou fundo, tentando recuperar a compostura, mas era tarde demais. A emoção já havia transbordado. Significa o quê? Flávia perguntou, percebendo que havia algo muito mais profundo por trás daquela reação desproporcional. Margarete olhou para ela com ódio e desespero misturados. Significa que algumas coisas não podem ser perdoadas, ela disse, a voz saindo como um sussurro carregado de dor. Flávia não entendeu completamente o que aquelas palavras significavam, mas percebeu que havia tocado numa ferida muito antiga e profunda. O colar representava algo muito mais importante do que uma simples joia valiosa. Senhora, ela disse mais calmamente, se há alguma história que eu não conheço sobre este colar, eu quero saber. Minha mãe sempre foi honesta comigo. Se existe algo que ela não me contou, preciso entender. Margarete olhou para Flávia por um longo momento. Via sinceridade nos olhos da moça, uma honestidade genuína que contrastava com o mundo de aparências em que vivia. Por alguns segundos, hesitou entre revelar a verdade ou manter o segredo guardado. Mas a dor era grande demais para ser contida. E aquele colar, brilhando no pescoço de Flávia, era um lembrete constante de uma perda que nunca conseguiu superar. Esse colar, ela disse finalmente, a voz quebrando, pertenceu à minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no salão perceberam que acabavam de testemunhar algo muito mais profundo que uma simples acusação de roubo. Era o início de uma história que mudaria tudo. As palavras de Margarete ecoaram pelo salão como um trovão distante. Esse colar pertenceu à minha filha. A frase carregava um peso que fez até os convidados mais insensíveis baixarem a cabeça. Havia algo na voz dela, uma dor crua e profunda que cortava através de toda a raiva e arrogância. Flávia ficou imóvel, processando lentamente o que acabara de ouvir. Sua filha, ela murmurou, instintivamente tocando o colar no pescoço. Margarete desabou numa cadeira próxima, como se as pernas tivessem perdido toda a força. Por anos havia construído muros altos ao redor daquela dor, mas a visão do colar havia derrubado cada tijolo de proteção que ergueu. Isabela, ela sussurrou, o nome saindo como uma oração. Ela se chamava Isabela. Tinha 8 anos quando... A voz falhou. Margarete cobriu o rosto com as mãos, tentando esconder as lágrimas que começavam a escorrer. Nunca havia falado o nome da filha em público. Nunca havia mostrado essa vulnerabilidade para ninguém. Beatriz se aproximou cautelosamente. Margarete, eu não sabia que você tinha uma filha. Ninguém sabia. Margarete respondeu sem tirar as mãos do rosto. Preferia assim. Era mais fácil fingir que nunca aconteceu. Flávia sentia o coração apertando. Mesmo sem entender completamente a situação, percebia que estava diante de uma dor maternal devastadora. Senhora, o que aconteceu com ela? Margarete levantou os olhos lentamente. Estavam vermelhos, cheios de uma tristeza que parecia não ter fim. Isabela era tudo para mim, minha única filha, minha razão de viver. Ela adorava esse colar. Dizia que quando usava se sentia como uma princesa de verdade. O salão estava em silêncio absoluto. Cada pessoa presente sentia que estava testemunhando algo profundamente íntimo. Uma ferida sendo aberta após anos de cicatrização forçada. Ela usava o colar para tudo. Margarete continuou, a voz quebrando a cada palavra. Para ir à escola, para brincar no jardim, para dormir.
Dizia que era seu amuleto da sorte, que a protegia de todos os monstros do mundo. Flávia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Começava a entender por que a reação de Margarete havia sido tão intensa. Não era apenas sobre uma joia valiosa, era sobre memórias preciosas de uma criança que não estava mais ali. Um dia, Isabela estava brincando no jardim com o colar. Margarete prosseguiu, cada palavra sendo arrancada do peito. Era domingo de manhã. O sol estava lindo. Ela ria correndo entre as flores. Foi a última vez que a vi usar essa joia. O que aconteceu? Flávia perguntou suavemente. Margarete respirou fundo, reunindo coragem para continuar. Naquela tarde, Isabela começou a passar mal. Febre alta, dificuldade para respirar. Levamos ela às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram descobrir o que era a tempo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Margarete. Em 3 dias, minha menina se foi. Leucemia fulminante, disseram. Não houve tempo de lutar, de tentar tratamentos, de fazer nada. Ela simplesmente partiu. Flávia cobriu a boca com as mãos, chocada com a revelação. Meu Deus! Depois do funeral, eu não conseguia ver nada que lembrasse Isabela. Guardei todos os brinquedos, todas as roupas, todas as joias. O colar estava entre as coisas que eu tranquei no sótão, junto com tudo que era dela. Margarete olhou diretamente para Flávia. Foi então que sua mãe trabalhava para mim. Helena Santos, uma mulher simples, dedicada, que cuidava da casa como se fosse dela. O nome da mãe fez Flávia estremecer. Minha mãe se chamava Helena mesmo. Ela sempre falou que trabalhou para uma família muito rica, mas nunca contou detalhes. Helena via como eu estava destruída pela perda. Margarete continuou. Tentava me ajudar, me consolava quando me encontrava chorando pelos cantos da casa. Era a única pessoa que me permitia mostrar fraqueza. Beatriz sussurrou para outra convidada. Nunca imaginei que Margarete tivesse passado por isso. Alguns meses depois da perda da Isabela, eu tive um colapso nervoso completo. Margarete admitiu, a voz trêmula. Não conseguia sair da cama, não comia, não falava com ninguém. Helena era quem cuidava de mim nessa época. Flávia começou a juntar as peças da história. Minha mãe sempre disse que trabalhou para uma patroa que estava passando por um momento muito difícil, que ela precisava ser demitida porque a família ia se mudar. Eu vendi a casa, Margarete confirmou. Não conseguia mais viver no lugar onde Isabela havia brincado, onde ela havia sido feliz. Mudei para outro país, tentei recomeçar a vida longe de todas as memórias. E o colar? Flávia perguntou, tocando delicadamente a joia. Margarete hesitou antes de responder. Quando estava arrumando as coisas para a mudança, percebi que o colar tinha desaparecido. Procurei por toda parte, revirei o sótão, mas não encontrei. Pensei que talvez tivesse perdido durante a confusão da venda. Minha mãe nunca me disse como conseguiu o colar, Flávia murmurou confusa. Sempre falou que foi um presente, mas nunca explicou de quem. Helena deve ter pego o colar do sótão, Margarete disse, mas não havia raiva na voz, apenas uma tristeza profunda. Talvez achasse que eu não ia querer mais, que seria melhor preservar a memória de Isabela de outra forma. Flávia balançou a cabeça, defendendo a mãe. Minha mãe não era ladra. Se ela ficou com o colar, deve ter tido um motivo. Eu sei que Helena não era ladra. Margarete surpreendeu a todos ao concordar. Ela era uma das pessoas mais honestas que conheci. Se ficou com o colar, foi por amor, não por ganância. A revelação mudou completamente a atmosfera do salão. Os convidados que antes viam Flávia como uma possível criminosa, agora a olhavam com compaixão e respeito. Então por que a senhora me acusou de roubo? Flávia perguntou ainda magoada. Margarete suspirou profundamente. Porque quando vi o colar no seu pescoço, todas as memórias voltaram de uma vez. A dor, a raiva, o desespero. Por um momento não consegui pensar em nada além da injustiça de ver a joia da minha filha em outra pessoa. Eu entendo, Flávia disse suavemente. Se eu tivesse perdido uma filha, também ficaria desesperada. Você não entende completamente. Margarete balançou a cabeça. Porque depois que Isabela morreu, eu me transformei numa pessoa horrível. Fechei o coração para todo mundo. Virei essa mulher fria e amarga que vocês conhecem. Beatriz tentou contestar. Margarete, você não é... Sou sim,
Margarete a interrompeu. Virei uma pessoa egoísta, arrogante, que trata os outros como se fossem inferiores. Uso meu dinheiro para comprar respeito, para esconder o vazio que sinto por dentro. Flávia olhou para Margarete com uma expressão diferente. Não via mais a patroa cruel que a havia humilhado. Via uma mãe destroçada que havia perdido a razão de viver. O colar da Isabela te trouxe de volta para mim, Margarete disse, olhando diretamente para Flávia. E também trouxe de volta a pessoa que eu costumava ser antes de a dor me transformar neste monstro. A senhora não é um monstro, Flávia respondeu sinceramente. É uma mãe que nunca teve a chance de fazer o luto direito. Margarete começou a chorar mais intensamente. Isabela ficaria envergonhada da pessoa que me tornei. Ela sempre me dizia para ser gentil com todo mundo, para ajudar quem precisasse. Então, seja a mãe que ela gostaria que fosse. Flávia sugeriu gentilmente. A frase atingiu Margarete como um raio. Pela primeira vez em anos, alguém havia dito exatamente o que ela precisava ouvir. Não consolação vazia, não piedade, mas um desafio para honrar a memória da filha. Eu não sei mais como ser essa pessoa, Margarete admitiu, vulnerável. Minha mãe sempre dizia que nunca é tarde para recomeçar. Flávia ofereceu, estendendo a mão para Margarete. Talvez possamos descobrir juntas. Margarete olhou para a mão estendida, depois para o colar brilhando no pescoço de Flávia. Naquele momento, percebeu que talvez o destino tivesse trazido aquela joia de volta, não para causar dor, mas para oferecer uma chance de redenção. O salão inteiro observava em silêncio, testemunhando o início de uma transformação que mudaria ambas as mulheres para sempre. Margarete segurou a mão de Flávia com dedos trêmulos, como se estivesse se agarrando à última esperança de redenção. O toque simples despertou algo que havia morrido dentro dela junto com Isabela. Pela primeira vez em anos, sentiu uma conexão humana genuína, sem máscaras ou interesses. Eu preciso te contar algo sobre sua mãe, Margarete disse, a voz ainda embargada. Algo que talvez explique por que ela ficou com o colar. Flávia assentiu, preparando-se para ouvir uma verdade que pressentiu ser dolorosa. Os convidados permaneciam em silêncio respeitoso, percebendo que estavam testemunhando algo muito maior que um simples mal-entendido sobre uma joia. Helena não pegou o colar. Margarete revelou, deixando todos confusos. Eu dei para ela. Deu? Flávia repetiu surpresa. Mas a senhora disse que ele desapareceu. Menti. Ou melhor, convenci a mim mesma de que havia perdido porque era mais fácil do que admitir a verdade. Margarete soltou a mão de Flávia e se levantou, caminhando até a janela. Precisava de ar, de espaço para respirar enquanto desenterrava memórias que manteve sepultadas por tanto tempo. 3 semanas depois do funeral da Isabela, eu estava no meu pior momento. Ela começou, falando para o vidro da janela como se conversasse com fantasmas. Havia dias que nem saía da cama. Não tomava banho, não comia, não falava com ninguém. Beatriz sussurrou para uma amiga. Nunca imaginei que ela passou por isso sozinha. Helena era a única pessoa que insistia em cuidar de mim, Margarete continuou. Subia no meu quarto todas as manhãs, abria as cortinas, me forçava a tomar pelo menos um copo de água, falava comigo mesmo quando eu não respondia. Flávia sentia o peito apertado, imaginando a mãe cuidando daquela mulher destroçada. Helena sempre teve coração grande demais para o próprio bem. Um dia, Helena me encontrou segurando o colar da Isabela e chorando descontroladamente. Margarete prosseguiu, a voz quebrando. Eu gritei que queria morrer, que não aguentava mais viver sem minha filha. O silêncio no salão era pesado como chumbo. Cada pessoa presente sentia o peso daquela confissão, a dor crua de uma mãe que havia perdido tudo. Helena se sentou na minha cama e disse algo que nunca esqueci. Senhora Margarete, a pequena Isabela não gostaria de ver a mãe assim. Ela era luz pura, alegria em pessoa. Sua tristeza está apagando a luz dela neste mundo. Flávia reconheceu as palavras. Eram típicas da mãe, que sempre acreditava que os mortos viviam através das lembranças felizes que deixavam nos corações. Perguntei para Helena o que eu deveria fazer. Margarete continuou. Como uma mãe consegue viver depois de perder um filho? E sabe o que ela respondeu? O quê? Flávia perguntou baixinho.
Disse que eu precisava deixar a Isabela continuar fazendo o bem no mundo, que suas joias, suas coisas, deveriam ajudar outras crianças em vez de ficarem trancadas num sótão. Margarete se virou para enfrentar Flávia novamente. Foi então que tirei o colar do pescoço da Isabela e coloquei no pescoço da Helena. Disse que queria que ela ficasse com aquela joia, que a usasse e se lembrasse de que sempre haveria bondade no mundo. Minha mãe nunca me contou isso. Flávia murmurou, tocando o colar com reverência renovada. Helena protestou, disse que não podia aceitar algo tão valioso. Mas eu insisti. Falei que Isabela adoraria saber que seu colar estava protegendo outra família, trazendo beleza para a vida de pessoas boas. Beatriz se aproximou, visivelmente emocionada. Margarete, então por que você disse que o colar havia desaparecido? Porque depois que entreguei a joia para Helena, me arrependi. Margarete admitiu, envergonhada. No dia seguinte, quando a dor bateu com força total, quis o colar de volta. Queria ter todas as lembranças da Isabela só para mim. E o que aconteceu? Procurei Helena pela casa, mas ela não estava mais lá. Havia deixado as chaves na cozinha junto com uma carta. Flávia sentiu o coração acelerar. Que carta? Helena escreveu que precisava sair da cidade urgentemente, que sua filha estava doente e ela precisava cuidar da família. Filha doente? Flávia franziu a testa. Minha mãe nunca me disse que eu estava doente naquela época. Margarete olhou para ela com expressão surpresa. Você é a filha da Helena? Sou filha única. Sempre fomos só nós duas. Então Helena mentiu para mim. Margarete percebeu, a verdade se revelando lentamente. Ela inventou uma emergência familiar para poder sair da cidade com o colar. Por que faria isso? Porque ela sabia que eu ia mudar de ideia. Margarete respondeu com um sorriso triste. Helena me conhecia melhor do que eu mesma. Sabia que minha generosidade havia sido momentânea, que a dor ia me fazer reclamar a joia de volta. Flávia começou a entender a dimensão do sacrifício da mãe. Então ela abriu mão do emprego para proteger o presente que a senhora havia dado? Exato. Helena perdeu um trabalho estável. Teve que recomeçar a vida em outro lugar. Tudo para preservar um ato de bondade que eu mesmo estava prestes a desfazer. A revelação emocionou profundamente todos os presentes. Helena havia sido mais nobre que a própria patroa, protegendo um momento de generosidade que Margarete não teve força para manter. Minha mãe nunca me contou sobre a senhora, Flávia disse, as lágrimas escorrendo livremente. Apenas dizia que o colar havia sido presente de alguém muito especial, alguém que estava passando pela maior dor que uma pessoa pode sentir. Helena era sábia, Margarete murmurou. Sabia que se contasse a verdade completa, você ia querer devolver o colar. Então guardou a história para si e deixou que você acreditasse que era herança de família. Ela trabalhou como faxineira pelo resto da vida, Flávia revelou, a voz quebrando. Nunca conseguiu outro emprego fixo, limpava escritórios de madrugada, casas nos fins de semana, fazia qualquer coisa para me sustentar. Margarete sentiu uma dor aguda no peito. Por minha causa. Helena perdeu estabilidade financeira por minha causa. Não, Flávia balançou a cabeça. Por bondade dela. Minha mãe escolheu fazer o que achou certo. Mas eu poderia ter ajudado vocês? Se eu soubesse a verdade, teria garantido que Helena nunca passasse necessidade. A senhora estava sofrendo demais para pensar em outra coisa. Flávia respondeu com compreensão. Minha mãe entendeu isso. Margarete desabou a chorar novamente. Helena sacrificou o próprio bem-estar para preservar um momento de humanidade que eu demonstrei. Ela foi mais generosa comigo do que eu mereça. E agora a senhora tem a chance de honrar esse sacrifício. Flávia sugeriu gentilmente. Como? Helena já se foi, você disse. Mas eu estou aqui. E sei que minha mãe ficaria feliz em saber que seu gesto de proteção resultou em algo bonito. Margarete olhou para Flávia com admiração crescente. Aquela jovem tinha a mesma nobreza de caráter da mãe, a mesma capacidade de enxergar bondade onde outros viam apenas problemas. O que você quer dizer? Que podemos transformar essa história de dor em algo que faça diferença na vida de outras pessoas. Igual minha mãe fez, igual a Isabela gostaria. Margarete percebeu que estava diante de uma oportunidade de redenção que jamais imaginou possível. O colar da Isabela havia voltado não para causar mais sofrimento, mas para oferecer uma chance de honrar tanto a memória da filha
quanto o sacrifício de Helena. Isabela sempre disse que queria ajudar outras crianças quando crescesse. Margarete lembrou, um sorriso fraco aparecendo através das lágrimas. Dizia que ia ser médica para cuidar de quem estava doente. Então vamos fazer isso por ela, Flávia propôs. Vamos encontrar uma forma de ajudar crianças em nome da Isabela e da minha mãe. Os convidados observavam fascinados a transformação que estava acontecendo diante de seus olhos. A mulher fria e arrogante que conheciam estava se revelando uma mãe ferida que finalmente encontrou um caminho para curar suas próprias dores. Você realmente faria isso? Margarete perguntou, mal acreditando na generosidade de Flávia. Mesmo depois de como te tratei hoje? Faria, Flávia confirmou sem hesitar. Porque sei que a senhora não é uma pessoa má. É uma mãe que nunca teve chance de fazer as pazes com sua perda. Margarete estendeu a mão novamente para Flávia, desta vez com firmeza e propósito. Então vamos começar agora. Vamos fazer Isabela e Helena sorrirem lá do céu. O aperto de mãos selou não apenas uma reconciliação, mas o início de uma parceria que transformaria duas vidas e honraria a memória de duas pessoas extraordinárias que haviam partido cedo demais. O aperto de mãos entre Margarete e Flávia selou algo mais profundo que uma simples reconciliação. Era o nascimento de uma aliança construída sobre dor compartilhada e propósito renovado. Mas antes que pudessem planejar qualquer coisa, Margarete sabia que precisava revelar toda a verdade sobre Isabela, por mais doloroso que fosse. Há algo mais que você precisa saber sobre minha filha, Margarete disse, soltando a mão de Flávia. Algo que nunca contei para ninguém. Flávia percebeu pela expressão no rosto de Margarete que estava prestes a ouvir a parte mais difícil da história. Pode falar. Estou preparada. Isabela não morreu apenas de leucemia, Margarete revelou, a voz saindo como um sussurro carregado de culpa. Ela morreu porque eu não percebi os sintomas a tempo. Os convidados se aproximaram instintivamente, sentindo que estavam presenciando uma confissão que havia sido guardada por anos no coração de uma mãe atormentada. Como assim? Flávia perguntou gentilmente. Margarete caminhou até uma das poltronas e se sentou pesadamente, como se o peso da memória fosse físico. Isabela havia passado semanas reclamando de cansaço, de dores nas pernas. Eu achava que era frescura de criança, que ela só queria chamar atenção. A confissão caiu como uma pedra no estômago de todos os presentes. Beatriz cobriu a boca com as mãos, imaginando o peso dessa culpa maternal. Ela chegava da escola exausta, sem vontade de brincar. Eu dizia para ela parar de drama, que criança não fica cansada. Margarete continuou, as lágrimas começando a escorrer novamente. No dia em que ela desmaiou no jardim, eu ainda pensei que era teatro para não ir à aula. Flávia sentiu o coração se partir. Reconhecia aquela culpa, aquele peso de ter perdido sinais importantes. Senhora, a culpa não é sua. Nenhuma mãe espera que a filha tenha uma doença grave. Mas deveria ter prestado atenção! Margarete explodiu, a voz cheia de autorrecriminação. Isabela tentou me dizer que não estava bem. Quantas vezes ela veio até mim pedindo colo, dizendo que estava se sentindo estranha. A dor na voz de Margarete era tão intensa que vários convidados começaram a chorar silenciosamente. Era impossível ouvir aquela confissão sem sentir o peso devastador da perda e do arrependimento. E eu sempre estava ocupada demais. Ela prosseguiu, desolada. Reuniões, eventos sociais, viagens. Deixava Isabela com babás, com funcionários, sempre prometendo que depois ia ter tempo para ela. Depois que nunca chegou. Flávia murmurou, entendendo a dimensão da culpa que Margarete carregava. Exato. O depois nunca chegou porque Isabela partiu antes que eu pudesse ser a mãe que ela merecia. Leonardo, o garçom que havia ficado em silêncio até então, se aproximou discretamente. Havia algo em sua expressão que chamou a atenção de Flávia. Com licença, ele disse hesitante. Posso falar uma coisa? Margarete olhou para ele surpresa. Durante toda a noite, mal havia notado a presença dos funcionários. Claro, eu tenho uma filha de 8 anos também. Leonardo começou, a voz embargada. E semana passada ela começou a reclamar de cansaço, de dores nas pernas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos entenderam imediatamente a conexão que Leonardo estava fazendo.
Depois de ouvir a história da Isabela, ele continuou: Vou levar minha filha ao médico amanhã mesmo. A senhora acabou de salvar uma vida. Margarete ficou sem palavras. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, sua dor havia servido para proteger outra criança. Era como se a filha estivesse agindo através dela para evitar que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento. Isabela ficaria feliz sabendo disso, Flávia disse suavemente. Sua história está protegendo outras crianças. Tá, mas não trouxe Isabela de volta? Margarete respondeu com amargura. Nada vai trazer minha filha de volta. Não vai mesmo, Flávia concordou. Mas pode dar significado à perda dela. Pode fazer com que a dor não tenha sido em vão. Beatriz se aproximou, visivelmente emocionada. Margarete, quantas mães nesta cidade não prestam atenção suficiente nos filhos? Quantas crianças podem ser salvas se você compartilhar sua experiência? Eu não consigo falar sobre isso. Margarete balançou a cabeça. É doloroso demais. Então eu falo, Flávia se ofereceu surpreendentemente. Eu conto a história da Isabela para quem precisar ouvir. Margarete olhou para ela com uma mistura de gratidão e incredulidade. Você faria isso? Mesmo depois de tudo que aconteceu hoje? Faria porque é importante. E porque sei que minha mãe aprovaria. Nesse momento, uma senhora que havia permanecido calada durante toda a noite se aproximou. Era Carmen Torres, uma das convidadas mais influentes da cidade, conhecida por seu trabalho com instituições de caridade. Margarete, ela disse, tenho uma proposta para vocês duas. Que proposta? Margarete perguntou. Tenho contatos em todos os hospitais pediátricos da região. Podemos criar uma campanha de conscientização sobre leucemia infantil em nome da Isabela. Flávia se animou com a ideia. Isso seria perfeito! Quantas famílias poderiam ser alertadas sobre os sintomas? E quanto dinheiro poderia ser arrecadado para pesquisas? Carmen acrescentou. A história de vocês duas, da reconciliação através da dor, seria inspiradora para muitas pessoas. Margarete hesitou. A ideia de expor sua dor publicamente ainda a assustava, mas via a empolgação crescente de Flávia e dos outros convidados. Isabela sempre quis ajudar outras crianças, ela murmurou, lembrando dos sonhos da filha. Então deixa ela ajudar, Flávia encorajou. Através da sua história, através do colar que voltou para unir nossas famílias. Margarete tocou delicadamente o colar no pescoço de Flávia. Você realmente quer manter a joia? Depois de saber de onde ela veio? Quero mais do que nunca. Flávia respondeu com convicção. Agora sei que não é apenas um presente da minha mãe. É um símbolo de 3 mulheres corajosas. Isabela, que sonhava em ajudar outros, minha mãe, que protegeu esse sonho, e a senhora, que vai transformar dor em esperança. As palavras de Flávia emocionaram profundamente Margarete. Pela primeira vez em anos, sentia que a morte de Isabela poderia ter um propósito maior. Carmen, ela se dirigiu à senhora. Como funcionaria essa campanha? Começaríamos com eventos pequenos contando a história de vocês. Depois expandiríamos para campanhas maiores, envolvendo mídia, hospitais, escolas. E eu participaria de tudo, Flávia acrescentou, representando minha mãe e honrando a memória da Isabela. Leonardo se aproximou novamente. Posso sugerir uma coisa? Que a primeira palestra seja aqui mesmo para nós funcionários. Muitos têm filhos e poderiam se beneficiar dessas informações. A sugestão tocou Margarete profundamente. Percebeu que havia passado anos tratando os funcionários como invisíveis, quando na verdade eles tinham as mesmas preocupações e medos que qualquer pai ou mãe. Leonardo tem razão, ela disse. Vamos começar aqui com as pessoas que trabalham comigo. É o mínimo que posso fazer depois de anos tratando vocês com desrespeito. A senhora não precisa se desculpar, Leonardo respondeu generosamente. Todo mundo está passando por alguma coisa. A diferença é que agora sabemos da sua história. Flávia sorriu, vendo como a vulnerabilidade de Margarete estava criando conexões humanas reais. Sabe o que mais podemos fazer? Usar os eventos para arrecadar fundos para famílias que não conseguem pagar tratamento médico. Igual minha mãe faria, ela acrescentou tocando o colar. Helena sempre dizia que quem tem mais deve ajudar quem tem menos. Margarete assentiu, sentindo uma energia renovada correndo pelas veias. Isabela e Helena se conheceram por poucos meses,
mas mudaram a vida uma da outra. Agora elas vão continuar mudando vidas através do que faremos juntas. Beatriz se aproximou com lágrimas nos olhos. Margarete, em uma noite você passou de anfitriã fria para inspiração para todos nós. É a transformação mais bonita que já presenciei. Não fui eu que mudei. Margarete corrigiu, olhando para Flávia. Foi encontrar alguém que me lembrou da pessoa que eu costumava ser antes da dor me endurecer. Flávia estendeu a mão novamente para Margarete. Então vamos fazer isso juntas. Por Isabela, por minha mãe e por todas as crianças que ainda podemos ajudar. Margarete segurou a mão com firmeza, sentindo pela primeira vez em anos que tinha um propósito maior que sua própria dor. O colar de Isabela havia voltado não para reabrir feridas, mas para mostrar que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma em formas diferentes de cuidar do mundo. A atmosfera no salão havia mudado completamente. O que começou como um jantar elegante da alta sociedade havia se transformado numa reunião onde corações se abriram e verdades dolorosas vieram à tona. Mas nem todos os convidados estavam preparados para aceitar a transformação que presenciavam. Margarete, disse Roberto Mendonça, um empresário conhecido por sua rigidez. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Essa história toda pode prejudicar sua reputação. As palavras de Roberto caíram como um balde de água fria no ambiente. Vários convidados se entreolharam, alguns concordando silenciosamente. Era mais fácil voltar ao mundo seguro das aparências do que enfrentar a realidade crua que havia sido revelada. Minha reputação? Margarete repetiu, olhando para Roberto com uma expressão que mesclava surpresa e decepção. Roberto, acabamos de descobrir que ignorei minha filha doente até ela morrer. Que reputação é essa que deveria proteger? Margarete, não seja dramática, interferiu Sônia Castilho, outra convidada influente. Essas coisas acontecem. Você não é a primeira mãe que perdeu um filho, nem será a última. Flávia sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Senhora, com todo respeito, a perda de uma criança não é uma dessas coisas que acontecem. É uma tragédia que marca para sempre. Olha só, Sônia riu com desdém. Agora a empregada vai nos dar lições de moral? O comentário trouxe de volta toda a atenção de classe que havia sido momentaneamente esquecida. Leonardo e outros funcionários baixaram os olhos, constrangidos. Era como se a magia do momento de união tivesse sido quebrada pela realidade das diferenças sociais. Ela não é empregada, Margarete disse, levantando-se lentamente. Flávia é parceira numa missão que vai honrar a memória da minha filha. E se isso incomoda vocês, podem se retirar da minha casa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto e Sônia não esperavam ser confrontados publicamente por Margarete, que sempre havia sido diplomática em suas relações sociais. Margarete, você está alterada. Roberto tentou amenizar. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso outro dia, quando você estiver mais calma. Estou perfeitamente calma, Margarete respondeu. Mas Flávia percebia que ela estava lutando internamente. 20 anos de condicionamento social não desapareciam numa noite. E sei exatamente o que quero fazer. Mas a dúvida estava plantada. Margarete olhou ao redor do salão, vendo os rostos divididos dos convidados. Alguns apoiavam sua decisão, outros claramente desaprovavam. Era o primeiro teste real de sua transformação. Senhora, Flávia se aproximou discretamente. Talvez seja melhor pensarmos com calma. Não precisamos decidir tudo hoje. Margarete olhou para Flávia, percebendo que a jovem estava tentando protegê-la da pressão social. Era um gesto de cuidado genuíno, algo que não recebia há anos. Não, Flávia. Se não decidirmos hoje, talvez nunca decidamos. Margarete respondeu com firmeza renovada. Passei 20 anos adiando o enfrentamento da minha dor. Não vou adiar mais. Foi então que Beatriz se aproximou, surpreendendo a todos. Margarete tem razão. Eu quero participar dessa campanha também. Beatriz, você não precisa se envolver nisso. Roberto tentou dissuadir. Preciso sim, Beatriz replicou. Porque tenho netos da idade que Isabela tinha. E se algo acontecer com eles, quero ter certeza de que não vou cometer os mesmos erros. Carmen se juntou ao grupo. Eu também estou dentro. Trabalho há anos com caridade, mas nunca vi uma causa tão importante quanto essa.
Leonardo, que havia ficado quieto durante o confronto, se aproximou hesitante. Posso falar uma coisa? Claro. Margarete respondeu. Hoje a senhora me tratou como gente pela primeira vez em 5 anos que trabalho aqui. Me chamou pelo nome, ouviu o que eu tinha para dizer sobre minha filha. Isso vale mais que qualquer salário. As palavras de Leonardo tocaram profundamente Margarete. Ela percebeu que sua transformação não era apenas sobre honrar Isabela, mas sobre se tornar uma pessoa melhor com todos ao seu redor. Leonardo, me perdoe por ter te tratado como invisível por tanto tempo, ela disse sinceramente. Vocês todos merecem respeito e dignidade. A senhora estava sofrendo. Ele respondeu generosamente. Dor faz a gente fazer coisas que não são do nosso coração. Flávia observava a interação com emoção crescente. Começava a entender como sua mãe havia se sentido ao cuidar de Margarete durante o luto. Helena sempre teve facilidade para enxergar a bondade por trás da dor das pessoas. Há algo que ainda não contei para vocês, Margarete disse, direcionando-se a Flávia. Sobre sua mãe e Isabela. O quê? Flávia perguntou intrigada. Helena não apenas trabalhava para mim quando Isabela adoeceu. Ela cuidou da minha filha durante os últimos dias. A revelação fez Flávia parar de respirar por alguns segundos. Como assim? Quando Isabela foi hospitalizada, eu entrei em pânico total. Não conseguia nem entrar no quarto dela sem desmaiar. Helena se ofereceu para ficar no hospital comigo, para cuidar de Isabela quando eu não aguentava. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Flávia. Minha mãe cuidou da Isabela? Nos últimos 3 dias de vida da minha filha, Helena foi mais mãe para ela do que eu consegui ser. Margarete admitiu com a voz quebrada. Isabela até chamava sua mãe de tia Helena. Dizia que ela tinha mãos de anjo. Por isso minha mãe nunca falou sobre essa época. Flávia murmurou, entendendo. Deve ter sido muito doloroso para ela também. Helena chorou tanto quanto eu quando Isabela partiu. Margarete continuou. Foi ela quem sugeriu que eu desse o colar para alguém especial, para que a memória de Isabela continuasse fazendo o bem no mundo. E ela era a pessoa especial, Flávia completou, tocando o colar com reverência renovada. Exato. Helena não pegou o colar. Ela o recebeu como reconhecimento pelo amor que demonstrou por Isabela nos momentos mais difíceis. Roberto e Sônia ouviam a conversa com expressões cada vez mais constrangidas. Percebiam que haviam julgado mal a situação, que havia muito mais profundidade e amor envolvidos do que imaginavam. Isso muda tudo, Beatriz sussurrou. Helena foi uma heroína 2 vezes. Primeiro cuidando de Isabela, depois protegendo a generosidade de Margarete. Por isso ela inventou a história da filha doente, Flávia percebeu. Minha mãe sabia que a senhora ia se arrepender de ter dado o colar, então criou uma desculpa para sair da cidade e proteger o presente. Helena me conhecia melhor do que eu mesma. Margarete sorriu através das lágrimas. Sabia que eu ainda não estava pronta para abrir mão das lembranças de Isabela. Mas agora está? Flávia perguntou suavemente. Margarete olhou ao redor do salão, vendo os rostos das pessoas que testemunharam sua transformação. Alguns ainda céticos, outros emocionados, mas todos presentes naquele momento histórico de sua vida. Agora entendo que não preciso abrir mão das lembranças, ela respondeu. Preciso transformá-las em algo que faça diferença. Leonardo se aproximou novamente. Senhora, posso sugerir uma coisa? Que comecemos a campanha aqui mesmo com nossos funcionários e nossos filhos. Seria uma forma de testar como funciona antes de expandir. Ideia perfeita. Carmen concordou. Um projeto piloto na própria casa da Margarete. E eu vou ajudar a organizar tudo. Flávia se ofereceu. Minha mãe ficaria orgulhosa, sabendo que estou honrando a memória dela e da Isabela juntas. Roberto, que havia sido tão resistente inicialmente, se aproximou com expressão envergonhada. Margarete, peço desculpas pelo que disse. Não entendi a importância do que está acontecendo aqui. Roberto, todos nós julgamos sem conhecer a história completa. Margarete respondeu com generosidade. O importante é que agora sabemos a verdade. Sônia permaneceu em silêncio, claramente desconfortável com a mudança de dinâmica. Algumas pessoas simplesmente não estavam preparadas para abandonar seus preconceitos. Então está decidido, Margarete anunciou para todos. A partir de amanhã,
Esta casa vai se tornar um centro de apoio para famílias que enfrentam doenças infantis. E o colar de Isabela vai ser nosso símbolo de esperança. Flávia tocou delicadamente a joia no pescoço. Senhora, tem certeza de que quer que eu continue usando o colar? Agora que sei toda a história, tenho absoluta certeza. Margarete respondeu sem hesitar. Isabela escolheu você através da sua mãe. O colar está exatamente onde deveria estar. O abraço que as duas mulheres se deram naquele momento selou não apenas uma amizade improvável, mas o nascimento de uma parceria que transformaria muitas vidas. O colar de Isabela havia cumprido seu destino: unir duas famílias através do amor e da esperança. 6 meses depois daquela noite transformadora, a mansão Bela Vista havia se tornado irreconhecível. Os salões que antes recebiam apenas a elite da cidade, agora acolhiam famílias de todas as classes sociais. Pais preocupados, crianças em tratamento, médicos voluntários. Todos circulavam pela casa que Margarete transformou no centro de apoio Isabela Helena, honrando tanto sua filha quanto a mulher que cuidou dela nos últimos momentos. Flávia caminhava pelos corredores, carregando uma pasta com agendamentos do dia. Não era mais a garçonete insegura daquela noite fatídica. Agora coordenava as atividades do centro, organizava palestras educativas e acompanhava famílias em momentos difíceis. O colar de Isabela brilhava discretamente em seu pescoço, lembrando-a diariamente da responsabilidade que carregava. Flávia, Leonardo a chamou do jardim. Ele agora trabalhava como coordenador de manutenção do centro, mas sua função real era muito maior. Havia se tornado uma ponte entre as famílias trabalhadoras e o projeto, ajudando pessoas simples a se sentirem acolhidas naquele ambiente que antes as intimidava. "O que aconteceu?" ela perguntou, percebendo a emoção em sua voz. A pequena Júlia chegou. "Lembra dela? A filha daquela família que atendemos no mês passado?" Flávia sorriu. Júlia era uma menina de 8 anos que havia apresentado os mesmos sintomas que Isabela. Graças à campanha de conscientização, os pais procuraram ajuda médica imediatamente. O diagnóstico precoce permitiu um tratamento eficaz, e agora ela estava completamente curada. "Ela veio para o evento de hoje?" Flávia perguntou. "Veio com os pais. Quer conhecer a senhora Margarete pessoalmente para agradecer." No salão principal, Margarete estava organizando os últimos detalhes para a apresentação anual do centro. Era um momento especial onde compartilhavam os resultados alcançados e honravam as crianças que haviam sido ajudadas. Diferente dos eventos do passado, este reunia pessoas de todas as origens, unidas pelo mesmo propósito. Margarete havia mudado muito nesses meses. Continuava elegante, mas sua elegância agora era acompanhada de calor humano. Aprendeu os nomes de todos os funcionários, perguntava sobre suas famílias, tratava cada pessoa com dignidade genuína. A transformação não havia sido fácil. Houve momentos de recaída, dias em que a velha Margarete ameaçava voltar, mas o propósito de honrar Isabela e Helena a mantinha no caminho certo. "Senhora Margarete", uma voz infantil a chamou. Ela se virou e viu Júlia correndo em sua direção, seguida pelos pais que tentavam alcançá-la. A menina tinha cabelos cacheados e olhos brilhantes, cheia da energia que caracteriza crianças saudáveis. "Oi, minha querida." Margarete se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Como você está?" "Estou ótima. Os médicos disseram que estou curada." Júlia respondeu com o entusiasmo típico de criança. "Minha mãe disse que foi a senhora que me salvou." O coração de Margarete se apertou. Ver aquela criança viva e saudável era a prova mais concreta de que a missão havia dado certo. "Não fui eu quem te salvou, Júlia. Foram seus pais, que prestaram atenção nos sintomas e procuraram ajuda rápido. Mas minha mãe disse que eles só souberam o que fazer porque ouviram a história da Isabela na rádio." Os pais de Júlia se aproximaram, visivelmente emocionados. "Senhora Margarete", a mãe disse com lágrimas nos olhos, "não sabemos como agradecer. Se não fosse pela campanha de vocês, talvez não tivéssemos dado importância aos primeiros sintomas." "A gratidão é minha", Margarete respondeu sinceramente. "Júlia me mostrou que a dor da perda de Isabela pode ser transformada em vida nova para outras crianças." Flávia observava a cena de longe, emocionada. Nos últimos 6 meses,
Já haviam documentado 15 casos de crianças diagnosticadas precocemente graças às campanhas educativas. 15 famílias que não precisariam passar pelo sofrimento que Margarete enfrentou. Flávia, Beatriz se aproximou. Está tudo pronto para a apresentação? Beatriz havia se tornado uma das principais apoiadoras do projeto, utilizando seus contatos sociais para expandir o alcance das campanhas. Descobriu que usar sua influência para salvar vidas era muito mais gratificante que organizar eventos vazios da alta sociedade. Sim, está tudo pronto. Temos uma surpresa especial hoje. Que surpresa! Leonardo conseguiu contato com 3 famílias que perderam filhos por diagnóstico tardio. Elas vão falar sobre a importância da conscientização. A notícia emocionou Beatriz. Isso vai ser muito impactante. O evento começou com Margarete no palco improvisado do salão. Diferente das apresentações frias do passado, sua fala agora era carregada de emoção genuína e propósito claro. Há 6 meses, eu era uma mulher perdida na própria dor. Ela começou, olhando para as centenas de pessoas presentes. Havia transformado a perda da minha filha Isabela em frieza e arrogância. Tratava as pessoas ao meu redor como se fossem inferiores, especialmente aqueles que considerava de classe social inferior. Murmúrios de aprovação ecoaram pelo salão. Todos ali conheciam a história da transformação de Margarete. Foi preciso uma garçonete corajosa usar o colar da minha filha para eu entender que havia desperdiçado anos construindo muros em vez de pontes. Margarete gesticulou para Flávia subir ao palco. Flávia Santos não era apenas uma funcionária naquela noite. Era a filha de Helena Santos, a mulher que cuidou de Isabela nos últimos dias de vida com mais amor do que eu consegui demonstrar. Flávia subiu ao palco, tocando delicadamente o colar. Quando minha mãe me deu essa joia, disse que ela havia pertencido a uma menina muito especial, que sonhava em ajudar outras crianças. Hoje, sei que Isabela está cumprindo esse sonho através de todos nós. A plateia estava visivelmente emocionada. No fundo do salão, Leonardo segurava a filha no colo, a mesma menina que quase não levou ao médico, mas que agora estava saudável graças ao alerta que recebeu naquela noite transformadora. Nos últimos 6 meses, Flávia continuou, este centro atendeu 300 famílias. Realizamos 50 palestras educativas. 15 crianças foram diagnosticadas precocemente graças às nossas campanhas. Os aplausos foram entusiasmados, mas Margarete pediu silêncio para fazer um anúncio especial. Hoje quero compartilhar algo que mudará para sempre a missão do centro, ela disse, a voz embargada de emoção. Graças a uma doação anônima de alguém que foi tocado pela nossa história, conseguimos recursos para expandir o projeto nacionalmente. O silêncio foi total. Até Flávia ficou surpresa com a revelação. A partir do próximo mês, vamos inaugurar centros Isabela Helena em 10 cidades do país. Cada um será coordenado por famílias que perderam filhos ou que foram salvas por diagnóstico precoce. A ovação foi estrondosa. Pessoas choravam, se abraçavam, celebravam a vitória coletiva. No meio da multidão, Roberto Mendonça, o mesmo que havia criticado Margarete na noite do jantar, aplaudia com lágrimas nos olhos. Havia sido ele o doador anônimo, transformado pela história que presenciou. Júlia, a menina que havia sido salva, subiu ao palco e abraçou Margarete. Tia Margarete, a Isabela deve estar muito feliz lá no céu. Está sim, minha querida. E sua mãe Helena também, Flávia. As 2 mulheres se abraçaram no palco, simbolizando a união que transcendeu todas as barreiras sociais. O colar de Isabela brilhava entre elas, conectando passado e presente, dor e esperança, perda e renovação. Carmen subiu ao palco com um microfone. Antes de encerrarmos, quero ler uma carta que recebemos ontem. Ela desdobrou uma folha de papel e começou a ler. Cara equipe do Centro Isabela Helena, sou mãe de uma menina de 7 anos que foi diagnosticada com leucemia há 3 meses. Graças às informações que encontrei no site de vocês, procurei ajuda médica nos primeiros sintomas. Hoje, minha filha está em remissão completa. Vocês salvaram minha família. Obrigada por transformarem dor em esperança. Não havia olho seco no salão. A carta representava tudo pelo que haviam trabalhado.
A prova concreta de que Isabela e Helena continuavam salvando vidas através do legado que deixaram. Leonardo se aproximou do palco com sua filha. "Posso falar uma coisa?" Margarete assentiu, entregando-lhe o microfone. "Há 6 meses, eu era só um funcionário invisível nesta casa. Hoje sou coordenador de um projeto que salva vidas. Mas mais importante que isso, aprendi que toda pessoa tem valor, independente de sua posição social." Ele olhou diretamente para Margarete. "A senhora me ensinou que nunca é tarde para mudar, para se tornar uma pessoa melhor. Por isso, quero anunciar que minha esposa e eu decidimos adotar uma criança órfã que está em tratamento no hospital público." A revelação surpreendeu a todos. Leonardo havia decidido expandir sua família para acolher uma criança que precisava de amor e cuidados médicos especializados. Isabela e Helena estão criando uma corrente de bondade. Flávia observou emocionada. Cada vida que salvamos multiplica o amor que elas deixaram no mundo. Margarete pegou o microfone para as palavras finais. "Quando perdi Isabela, achei que minha vida havia acabado. Passei anos construindo uma muralha de frieza para proteger meu coração ferido. Tratei pessoas boas como se fossem inferiores, desperdicei oportunidades de fazer o bem." Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na plateia. "Mas descobri que a dor não precisa nos destruir. Pode nos transformar em pessoas melhores, mais empáticas, mais humanas." O colar de Isabela voltou para me ensinar que o amor verdadeiro nunca morre. Apenas se transforma em novas formas de cuidar do mundo. Flávia tocou o colar uma última vez durante o evento. "Minha mãe sempre dizia que as pessoas entram em nossas vidas por um motivo. Isabela entrou na vida da minha mãe para ser cuidada com amor. Margarete entrou na minha vida para me ensinar que é possível transformar dor em propósito." O evento terminou com todos de mãos dadas, formando um círculo humano que representava a união de classes, histórias e propósitos. No centro, Margarete e Flávia seguravam as mãos de Júlia, simbolizando o futuro que Isabela e Helena haviam tornado possível. Quando as luzes se apagaram e as pessoas começaram a se dispersar, Margarete e Flávia ficaram sozinhas no salão. O mesmo salão onde 6 meses antes haviam se confrontado com raiva e incompreensão. "Você acha que elas sabem?" Flávia perguntou, olhando para o teto como se pudesse ver através dele. "Tenho certeza que sabem." Margarete respondeu com um sorriso sereno. Isabela e Helena estão sorrindo lá no céu, vendo que o amor que plantaram continua crescendo e salvando outras famílias. O colar de Isabela brilhou uma última vez sob a luz suave do salão, selando para sempre a prova de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste ou pela conta bancária que possui. Se mede pela capacidade de transformar dor em amor, lágrimas em esperança e perdas em legados eternos de bondade. A história que começou com um mal-entendido sobre uma joia terminou com a certeza de que os corações mais preciosos são aqueles capazes de transformar tragédia em triunfo, não apenas para si mesmos, mas para todos os que têm a sorte de cruzar seus caminhos.